caridade e amor, aí habita Deus. Aqui nos ajuntou o amor de Cristo, alegremo-nos e nele rejubilemos. Respeitemos amorosamente o nosso Deus e amemo-nos na lealdade do coração. Assim reunidos uns aos outros, não nos separemos pela discórdia, longe de nós dissensões e contendas. Esteja conosco o Senhor Jesus Cristo. E um dia com teus santos nós vejamos na glória ao teu rosto, ó Cristo Deus. Nossa dita será essa imensa e pura, por toda a eternidade sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bem-vindos a todos. O Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, sofre a rejeição do povo de Nazaré, dos seus amigos e conhecidos, e nós acompanhamos o Senhor nesta dor e, ao mesmo tempo, sabendo que o acompanhamos na sua missão até o fim da nossa vida, levá-lo a todos com o nosso exemplo, com a nossa amizade, a nossa oração. E bem-vindos, pois, a todos. Está aqui três jovens que vieram falar comigo. Gostaria que eles dissessem umas breves palavras a vocês no fim da missa e vou introduzi-los mais tarde. Ao preparar-nos para celebrar os santos mistérios, peçamos ao Senhor perdão por todas as vezes que o rejeitámos, que o ignorámos, que fomos frios e indiferentes com a sua presença e com o seu chamamento à santidade. Confessemos as nossas culpas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia.
Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-te para ires dizer tudo o que te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me. Prestai ouvidos e libertai-me. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. A minha boca proclama
Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento, vós me sustentais, desde o seio materno, sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa justiça, dia após dia a vossa infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciais sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que ressoa ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada aproveita. A caridade paciente, a caridade benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita, conhecemos de maneira imperfeita, profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos num espelho e de maneira confusa, depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita, depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade.
mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar aos cativos a redenção. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, contudo, nenhum deles foi curado, apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Foi no dia 17 de janeiro de 1987 que eu cheguei aqui a esta paróquia. Oficialmente, aliás, a carta do Sr. Bispo tinha designado o dia 12 de janeiro, mas eu só recebi a carta no dia 17 e foi nesse dia, há 35 anos, que comecei aqui, primeiro como co-administrador e depois pároco, dali 1 ano e meio, mais ou menos, e tenho estado aqui, como sabem, fez 35 anos. Cheguei com 35, por isso tenho 70. E sou mais velho do que o Helder, que faz anos hoje. Depois vou dizer o assunto. Mas só para dizer o seguinte, que se eu tivesse tido a sorte de Jesus, se eu tivesse sido recebido como ele, teria sido um desastre total. Eu não tinha
resistido, digamos assim, àquela violência e àquela falta de fé. Pelo contrário, foi muito bem recebido. As pessoas estavam ansiosas para eu chegar. Tinha chegado do Brasil, onde tinha passado 1 ano e 3 meses, e estava, pois, também eu ansioso por ver a comunidade, da mesma forma que Jesus vinha ansioso por ver o povo de Nazaré, com o qual ele tinha convivido 30 anos. Jesus tinha sido batizado no Rio Jordão, aquela experiência extraordinária do Espírito que desce, a voz que o proclama, o seu querido Filho, e tinha iniciado a sua missão com a ação do Espírito Santo que desce sobre ele. A partir dali, os milagres começam, a graça sobre graça. A partir dali, ele prega por toda a parte, a caminho de Nazaré. Imaginem quando ele chega e se encontra com o povo, que primeiro gosta muito. Talvez tenha havido mais de uma pregação, talvez tenham sido várias pregações em que ele foi dizendo as coisas cada vez mais abertamente e cada vez mais diretamente, até o ponto de obter a resposta que obteve. E aqui nós vemos Jesus cheio de entusiasmo e de amor pelo seu povo, a ser rejeitado de uma forma tão forte, de uma forma tão cheia de insulto e falta de amor. Mas por que é que eles responderam assim? Por que é que eles rejeitaram? Por várias razões. Em primeiro lugar, Jesus mostrou-se como um profeta, usando as palavras do profeta para descrever qual é a sua missão. Uma missão que é ir ao encontro dos pobres, libertar os cativos, curar os leprosos, anunciar um ano de graça da parte do Senhor. E isto, o povo ficou assim muito admirado, como é que Jesus teve a coragem de blasfemar, como é que ele realmente se pôs à altura dos grandes profetas, e ainda mais anunciando um ano de graça da sua parte, como se fosse realmente uma grande autoridade. E terceiro foi, ele colocou-se ao nível de Elias e Eliseu, e ele acabou por denunciá-los também. Israel, naquele tempo, tinha uma religião que era assim: Deus ama-nos e nós somos as pupilhas dos seus olhos, mas para as nações, para os outros povos, Deus tem desejos de vingança, e nós é que somos os queridos de Deus. Ele vai nos dar um reino aqui neste mundo, nós vamos governar as nações, nós vamos ser imensamente ricos e poderosos, e estamos à espera do Messias para isso acontecer. E Jesus apresenta-se como Messias, mas de uma forma tão humilde, e de um messianismo diferente. Um messianismo que é realmente a partir da humildade, de um verdadeiro humanismo cristão, em que nos preocupamos sinceramente uns com os outros e em que procuramos exatamente viver uma vida humana, mas divinizada. E aqui, caríssimos, foi terrível a resposta. Quando Jesus diz que tem esta visão de que todas as nações haverão de tornar-se o povo de Deus, e inclusive dá exemplos, inclusive no tempo de Elias, que ele é mandado por Deus a uma viúva que nem sequer era no povo de Deus, que era estrangeira, e Elias foi exatamente fora do país, porque Deus o mandou salvar a vida daquela mulher e seu filho que estavam para morrer de fome. Dá o exemplo também do sírio Naamã, que tem lepra. Havia muitos leprosos em Israel, mas quem é que ele cura? Um estrangeiro. Jesus mostra aí o seu universalismo, dizendo: vocês são amados por Deus de uma forma infinita, mas os outros povos também são. E eu venho revelar esse plano. Eu venho revelar que o Senhor quer fazer
aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança, filhos e filhas de Deus, herdeiros, destinados a uma glória do céu que na terra ninguém imagina que alguém poderia ser tão feliz, tão cheio de glória, com Deus por toda a eternidade. E então a resposta é extraordinária. Nós pensamos, Jesus era Deus, Ele era um grande profeta, Ele podia aguentar tudo isso e mais, não há problema, mas Jesus, no seu amor para conosco, é muito mais sensível do que nós somos, podemos dizer assim, porque Ele tem a sensibilidade de Deus, a sensibilidade divina. E a rejeição para Deus é mais penosa do que até mesmo para nós, porque Ele ama muito mais do que nós, porque Ele nos entende muito mais do que nós, e de forma que o Senhor, século atrás século, tem sofrido com a rejeição, a ofensa, os insultos, a indiferença do seu povo. Nós vivemos num tempo, pois, de uma total vira de costas a Deus. As nações, os governos que antes tinham qualquer sensibilidade desta justiça que vem do Evangelho, todos a perderam praticamente. Hoje em dia, nós vemos um paganismo tão desumano que é capaz de matar em 50 anos neste país 63 milhões de crianças. E imaginai no mundo inteiro então. De forma, caríssimos, nós viemos ao encontro do Senhor Jesus porque queremos sentir com Ele a rejeição. Esta igreja devia estar cheia se a comunidade portuguesa correspondesse às grandes oportunidades que têm sido apresentadas ao longo já de décadas. Mas estes bancos vazios são, pois, um testemunho contra nós, são um julgamento de Deus. O meu povo, com quem eu tratei com tanto carinho, não me aparecem ao domingo, já não rezam em família, já se julgam tão importantes, querem viver só para as coisas passageiras que não valem, porque as eternas é que valem. E devemos usar as coisas passageiras para preparar as coisas eternas. Essa é a verdadeira sabedoria. Imaginem o coração do Senhor Jesus, o coração Imaculado Maria, a reação que eles têm, a pena, a dor que eles sentem numa comunidade que não corresponde, mas que se afasta e se afunda. E cada vez mais nos parecemos com os pagãos à nossa volta. Sim, muito se poderia dizer, mas eu gostaria de terminar com um testemunho de Martin Luther King Jr. Em 1963, em abril, ele foi assassinado. Pouco antes, ele estava na prisão e tinha escrito uma carta aos líderes, aos ministros e comunidades cristãs, protestantes e católicas, falando exatamente da opressão do povo nesse tempo. E ele escreve essa carta dizendo exatamente isto: a libertação que o Senhor quer é para hoje, não é para amanhã, não é para daqui a anos. O Senhor quer ser livre nos mais pobres e oprimidos hoje. E nós temos que conseguir essa libertação ao preço mesmo do nosso sofrimento. Quanto mais nos odiarem e perseguirem, mais nós ofereceremos os nossos sofrimentos por aqueles que nos oprimem. Quanto mais for a violência contra nós, maior vai ser a nossa humildade e a nossa conversão, porque queremos ganhar a conversão diante de Deus daqueles que nos oprimem. E vamos fazê-lo a partir da força, do poder e da glória, do sofrimento, da humildade, da persistência e da procura de Deus sincera. O que nós vemos nas nossas ruas e cidades hoje não tem nada a ver com Martin Luther King Jr. O que nós vemos e a violência que testemunhamos
a cada passo nas nossas cidades é algo comunista, é algo que vem do maligno. Não é aquele amor que se encontra em Cristo Jesus e que se encontrava também em Martin King Jr. Sim, a segunda leitura de hoje dá-nos, pois, a chave da interpretação de tudo isto. O hino de São Paulo ao amor, à caridade. O amor, a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Sim, isso foi o que Jesus experimentou em Nazaré naquele dia, saindo para o meio do povo, protegido pelo Pai, porque não era a sua hora. Mais tarde ele havia de ouvir a mesma coisa sob as palavras crucificai-o, crucificai-o, mas não era a sua hora. Jesus saiu dali rezando pelos seus conterrâneos, com lágrimas nos olhos, mas muito mais com as lágrimas no coração, até hoje, porque afinal de contas, Ele também, o Senhor, nos denuncia o nosso pecado, o nosso egoísmo, a nossa pequenez de imaginação no fazer o bem, o nosso comodismo, as nossas conveniências, as nossas maledicências. Sim, até hoje o Senhor, com lágrimas nos olhos, continua a oferecer-se e a interceder diante do Pai por nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com fé e confiança na bondade do Senhor, façamos subir até Ele as nossas súplicas pelo bem da Santa Igreja e de toda a humanidade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis e os catecúmenos da Igreja sejam solidários com os homens que mais sofrem e os ajudem em suas carências e tristezas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros do Evangelho e todos os cristãos perseguidos por causa da fé sintam que Deus está com eles e lhes dá força, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os povos ainda não evangelizados possam ouvir o anúncio da palavra
e glorifiquem conosco a Jesus Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai que está nos céus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, aqui reunidos na casa de Deus, reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, cresçamos cada vez mais em caridade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pedimos a paz do mundo, pedimos que o Espírito de Deus venha em auxílio da Ucrânia e do mundo inteiro, que será afetado por estas loucuras que parecem estarem planeadas, e para que encontremos caminho de paz, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pedimos também em ação de graça da minha parte por esta comunidade e pela forma que foi recebido já há 35 anos, pela paciência, compreensão que as pessoas têm comigo, e em gratidão e pedindo ao Senhor a renovação desta comunidade agora que vamos celebrar os 50 anos da dedicação da primeira igreja, para que seja um tempo de graça e de salvação para nós. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Oremos pelo nosso Bispo e por este tempo de peditório anual do Senhor Bispo na nossa paróquia, na nossa diocese, para que o Senhor o abençoe com grandes sucessos de renovação espiritual da diocese. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Lembramos os nossos enfermos, continuamos a lembrar aqueles que estão na nossa lista de enfermos na comunidade, aqueles que operaram recentemente, aqueles que vão operar, todos os que sofrem, os deprimidos e tristes. Oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pedimos também para as intenções de Hélder de Souza no seu aniversário natalício, que são 63, se eu posso dizer, mas vocês não digam a ninguém. Para que o Senhor o abençoe também pela generosidade que ele tem tido em trabalhar aqui nesta paróquia, sempre solícito, sempre pronto, generoso, para que o Senhor lhe dê uma vida longa ao seu serviço sempre, e para a Albertina, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. todas as línguas dos homens, se eu falasse também as línguas dos anjos, e se conhecesse toda a ciência e mistérios, mas não tivesse a caridade, seria como um
pessoa seria como um símbolo que retine de todos os dons de Deus, Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcance-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória numa só voz. Vós, Senhor, sois de verdade santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
meu Senhor e meu Deus. Mistério da fé. O Senhor, a vossa morte, lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron Cota e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular, pedimos por Mary Freitas, Norman, José Marcelino Ávila, Maria da Conceição Rosa, Padre José Carlos Vieira Simplício, Padre Joaquim Esteves, Padre Valentim Freitas, e dai-nos a todos, e todos os que adormeceram na esperança da ressurreição, admiti a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. De modo particular, oramos também por todos os que trabalharam duramente, agora nestes últimos dias especialmente, mas dá tempos, em preparação da festa que tivemos neste fim de semana, que se sintam abençoados, pois, no seu esforço e no seu sacrifício, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. O nosso Deus é um Deus já a mercê da violência, do ódio, da falta de amor da humanidade em Nazaré e da humanidade de todos os tempos. Na humildade acolhemo-lo, dizendo como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Pai do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e a solução. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. São Cristo me guarde para a vida eterna.
A segunda coleta vai ser para ajudar a Igreja na América Latina a evangelizar o continente. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Nós temos aqui, são os breves avisos, e depois gostaria então de convidar os jovens que estão aqui de Portugal, mas estão em Stanford a estudar, venham aqui por este lado assim, e até aqui ao púlpito enquanto eu faço os avisos. Eu falei com eles, talvez uns 15, 20 minutos, e não esquecei o nome deles. Eles vão se apresentar. A esposa também vem, mais o filho, pode ser. E eu só queria então dizer-vos o seguinte: as devoções do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, no primeiro fim de semana do mês, como nós estamos habituados. Teria também dizer que se há algum adulto que queira fazer o seu crisma, pode participar nas classes com o diácono Stephen Velgas, daqui até à Páscoa, e depois pode ser crismado. É só questão de telefonarem para o escritório. A paróquia vai dar início a consagrações a São José, a começar no dia 14 de janeiro, para ser 33 dias de preparação, para serem feitas no dia 19 de março. As pessoas que já fizeram a sua consagração podem também renová-la e fazer as suas reflexões. Vamos ter aqui os livros necessários para isso. Encorajamos todos a participar. E, finalmente, só vou ler isto. O peditório anual do Sr. Bispo começará este próximo fim de semana. Desde já o nosso obrigado pela vossa participação, como em anos anteriores. O tema deste ano, que são os 60 anos da ereção da nossa Diocese de Stockton, que foi em 1963, é 60 anos, alegremos-nos e demos glória a Deus. A meta deste ano é a mesma do ano passado, isto é, $64.218. Esta semana recebereis diretamente pelo correio uma comunicação do Sr. Bispo, Dom Myron Cota. Podeis já fazer a vossa decisão e enviar o envelope de volta para ser o mais depressa possível, para não estarmos a incomodar as pessoas com estes assuntos. Este ano passado ultrapassámos a nossa meta graças à vossa generosidade e sentido de responsabilidade
Domingo que vem teremos o relatório completo. Que Deus vos abençoe. Então, estes são parte do movimento que está em Portugal, na Espanha e no Chile. E vocês vão nos dizer então umas palavras sobre isso. Vocês têm mais ou menos 2, 3 minutos. Depois, mais tarde, vamos ver, não é? Perfeito, muito bem, muitíssimo obrigado. Antes de mais, agradecer ao Padre Manuel, falava ele do acolhimento durante a homilia e aquilo que eu tenho a dizer é muitíssimo obrigado pelo excelente acolhimento que nos ofereceu desde já. Nós somos 3 portugueses, o meu nome é João, este é o Diogo, Catarina e José Maria, 4 portugueses, peço desculpa. E estamos a estudar em Stanford, mas antes disso estávamos a estudar em Lisboa e participámos num projeto que se chamava Missão País. Não sei se alguma vez já ouviram falar dele. Como disse, o Padre Manuel está presente em Portugal, Espanha e no Chile. E nós agora estamos a tentar também trazê-lo para os Estados Unidos e mais concretamente aqui para Turlock. Então viemos cá hoje pela primeira vez, conhecer a comunidade, falar com o Padre Manuel. Estamos muito entusiasmados com esta ideia. Um bocado como se ouvia na segunda leitura, a caridade é o mais importante. O objetivo deste projeto é precisamente caridade, o serviço à comunidade, encontrar a Deus no outro, trazer Deus às pessoas. Portanto, o nosso plano é trazer alguns colegas nossos da Universidade de Stanford, católicos, durante uma semana no final de março, para estarem aqui em Turlock ao serviço da comunidade, também a missionar, a rezar, a tornarem-se mais íntimos com Cristo, para que depois também possamos trazer Cristo não só para Turlock, mas para a Universidade de Stanford e para o mundo todo. Portanto, mais uma vez agradecer ao Padre Manuel. Nós ver-nos-emos mais vezes, se Deus quiser. Se tudo correr bem, cá estaremos novamente no final de março com um grupo de estudantes para vos servir, para vos conhecer e pronto, é isso. Ok. Então, a ideia de que eles passariam um grupo, talvez 10, 12, 15 jovens, ficariam talvez aqui alojados no nosso salão, iriam visitar enfermos, não sei como é que estará o Covid nesse tempo, visitariam os jovens, davam o seu testemunho de fé, em português e em inglês, que eles falam as duas, e estamos a estudar o assunto para que isso aconteça. Okay? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.
Um dos melhores investimentos que podemos fazer hoje é a compra e venda de propriedades. Os preços continuam a subir, mas, no entanto, os juros mantêm-se baixo, dando-se oportunidades de boas compras e de bons investimentos. Nestas alturas é necessário um agente conhecedor do mercado que possa realizar o seu sonho sem grandes custos e prestando um serviço extraordinário. Recomendamos sem qualquer reserva a Lisa Santos, experiente real estate, que lhe pode ajudar tanto na compra como na venda. Lisa Santos trabalha com Coldwell Banker Premium Realty e pode ser consultada pelo telefone 510-219-6954. Não perca oportunidades. Contacte hoje mesmo Lisa Santos 510-219-6954 e realize o seu sonho. Lisa Santos e Coldwell Banker Premium Realty. A chave do seu sonho. E quando tiver que renovar os seus seguros, não o faça sem falar com um amigo da comunidade, o qual lhe pode oferecer seguros de alto nível a preços sem competição. Seguros para carros, casa, bens comuns, negócio, vida e saúde. Ao ligar o número 510-724-5432, estará a falar com o Lino Amaral, o qual poderá mudar as atuais pólices e proporcionar seguros adicionais a custos baixos. Deixe que Lino Amaral passe uma revisão pelas suas pólices e de certeza que ficará satisfeito. Telefone agora mesmo para 510-724-5432. Lino Amaral, representante da State Farm, com escritórios em Pinol. Saiba mais em asklino.com. Lino Amaral, um amigo da comunidade, um agente de seguros de alta qualidade. Carlos Avelon neste